mês de recesso escolar, muitos pais que trabalham fora recorrem às colônias de férias para evitar que a criançada passe o dia inteiro na frente da TV. De acordo com os especialistas, essa é uma ótima opção, mas desde que esteja tudo bem explicado no contrato entre as partes. É o que você vai ver agora na reportagem de Letícia Justus. Oi, amiga! Essa colônia de férias vai funcionar até o dia 6 de agosto. São até 40 crianças por semana, acompanhadas por 4 professores e 2 monitores. As atividades são variadas, brincadeiras, teatro e até culinária. Eles aprendem, por exemplo, a fazer pão de queijo sem óleo. A coordenadora da colônia explica que na hora de preparar o espaço, a maior preocupação é com a segurança. Normalmente, quando a gente prepara todo o espaço para receber as crianças, a gente começa a analisar lá em cima o que tem, o que pode machucar uma criança. Então, essas coisas, assim, pequenas coisas, é necessário. Por exemplo, a esquina, se a gente tem como a gente colocar algum colchoado, porque a criança às vezes bate sem querer. Observar o tempo todo a criança quando ela está brincando, uma vai e bate a cabecinha no outro, então é necessário que a gente observe essas coisas. Então, é o tempo todo observar as crianças, porque essa questão da segurança é fundamental. Para garantir a diversão dos filhos e a tranquilidade dos pais, é bom estar atento também ao contrato e às condições do local da colônia de férias. Detalhes como o número de diárias e de refeições, o tipo de acomodação e de transporte devem ser confirmados. Os pais também devem buscar referências da empresa responsável pelo serviço. Para saber se a empresa é de confiança, uma dica é descobrir se ela é cadastrada no Ministério do Turismo e se já recebeu reclamações no PROCON. Se a colônia de férias incluir viagem de ônibus, é bom saber a condição do veículo. Os pais também devem conhecer o local onde o filho vai passar as férias. Então é importante que o pai não se atenha só às fotos da internet ou à publicidade que está sendo feita, mas que ele realmente conheça o local e que, se realmente não bater com aquilo que ele espera ou que ele pagou, ele procure ou o PROCON ou algum órgão de defesa do consumidor para fazer valer seus direitos. Bem, aqui no estúdio a gente recebe o advogado Flávio Noronha para conversar sobre esse tipo de contrato. Boa tarde. Boa tarde. Bem, os pais ou os responsáveis devem ter quais tipos de cuidado na hora de assinar esse contrato? Primeiro tem que ser um contrato assinado, né? Tem que ser. Eu vejo que a principal falta de cuidado que se percebe é quando os pais não analisam um contrato, não leem esse contrato. É muito comum no Brasil as pessoas terem preguiça de ler. E os contratos vêm com aquelas letras pequenas, com muitas cláusulas, né? E muitas vezes eles são genéricos e são até omissos. Antes de tudo, o pai deve ler o contrato, saber se aquilo que ele está comprando, porque ele está comprando um serviço para atender ao seu filho, se o que ele está comprando é bom, atende, se realmente o seu filho vai sair de casa e vai ter na colônia de férias uma extensão do que é a sua casa, mas livre de obrigações, livre de deveres de casa, mas sempre brincando, aprendendo e crescendo de uma maneira diferente. O contrato é o principal. Agora o pai ou o responsável, né, tem que ir pessoalmente conhecer essa colônia de férias, né? Normalmente, quer dizer, tem o espaço físico, tem fotos na internet, tudo mais, mas é bom ir pessoalmente. As fotos muitas vezes não mostram a realidade. São colocadas as melhores fotos bonitas, mas você ir até o local é como você comprar um carro por foto. Não dá. Você tem que ir até lá e olhar. Então, esses espaços têm que ser amplos, têm que ser bem protegidos, né? Tem que estar livres de armadilhas para os garotos, porque a criançada toda sozinha, longe dos pais, e com um monte de amigos novos. Com piscina, né? Piscina, muito perigoso. Piscina, móveis que podem machucar, brincadeiras muitas vezes mais ríspidas. Isso pode gerar um mal à criança, um machucado, quebrar um dente. Então, ir até o local é importantíssimo. Os pais conhecerem o local onde vão deixar seus filhos. A gente fez uma pergunta da rua. Vamos mostrar qual é a primeira pergunta? Meu nome é Eduardo Espíndola, sou analista de sistemas. Se a colônia de férias não cumpriu o contrato, onde e como eu posso reclamar? De plano, PROCON.
PROCON é ótimo para resolver esse tipo de problema. Porque se um contrato não foi cumprido, é um contrato que envolve consumidores, que são os pais e as próprias crianças, né, diretamente, o PROCON é o mais adequado, porque ele pode aplicar multas, ele pode colocar aquela empresa numa lista de não habilitadas para prestar aquele tipo de serviço. Mas se for um acidente, por exemplo, com a criança, ela procura também o PROCON? Não. O acidente, além de procurar o PROCON sempre deve ser informado sobre essas ocorrências. Aí, quando envolve um acidente, a Justiça Civil é a competente para analisar, porque já vai envolver o quê? Reparação de danos patrimoniais e danos morais. O menino se machuca, chora, fica com uma cicatriz, ou toma um susto muito grande, demora a se recuperar. Tudo isso envolve dano moral. E também o patrimonial, porque a procura de um médico, a cura, o tratamento, isso despende dinheiro. Então, somente a justiça comum, civil, pode promover ou obrigar a empresa que organizou o evento, que organizou a colônia, a reparar esses danos. Agora é uma responsabilidade muito grande, né, dessas colônias de férias. Imagina enorme. Ficar com um monte de criança. É enorme. Cada criança com o seu jeito de criação, com a sua educação. Você junta várias ao mesmo tempo que estão ali para um grande recreio, né? É como se na escola deles só tivesse recreio. Segurar o ímpeto dessas crianças, juntar todos no mesmo ambiente, compatibilizando as educações que receberam até diferentes, é uma responsabilidade enorme. E é a responsabilidade total da colônia de férias, né? Total. No momento em que os pais deixam seus filhos numa colônia de férias, ele se despreocupa, ou deveria se despreocupar. A colônia passa a ter responsabilidade integral sobre a saúde, sobre os filhos ali deixados. Não há mais, o pai não pode nem entrar. Então, a partir dali, a colônia é responsável integralmente. Nós temos outra pergunta. Meu nome é Alvir Bispo dos Santos, sou comerciante. Se meu filho não puder ir para a colônia de férias, quais são as regras para me desistir do contrato? Se quiser desistir, reincidir o contrato, o que acontece? É possível, todo contrato pode ser rescindido, pode haver desistência. A questão toda é porque você leu o contrato antes, avaliou as cláusulas que tratam da desistência. Normalmente, se você desistir um mês antes da colônia começar, você não paga multa. Mas se você desistir uma semana antes, ou durante a permanência já do seu filho na colônia, ou em cima da hora, as multas vão acontecer e para cada situação elas serão mais altas. Se ele desistir lá no meio da realização da colônia por alguma razão que não seja justa, ele nem terá o seu dinheiro devolvido. Porque... Se a criança, por exemplo, chegou lá, né, tem atividade, está tudo no contrato certinho, mas ela não gostou, por exemplo, das atividades ou de alguma coisa, pode desistir? Quer dizer, tem que pagar uma multa? Depende do contrato, né? Depende do contrato. Eu creio que o simples fato de ela não ter gostado não seja motivo suficiente para desistir e requerer o dinheiro de volta. Não gostar é diferente de o contrato ser descumprido ou de a criança ser maltratada, porque aí seria uma justa causa para a rescisão desse contrato. Criança maltratada na colônia de férias, onde ela está para se divertir, para ter alegrias, ela é maltratada, ou ela não há cuidados necessários para a sua segurança. Se a criança diz que foi maltratada, como é que os pais conseguem provar isso na justiça, por exemplo? É muito difícil. A prova de maus tratos se dá ou com testemunhas, né, que é mais complicado para os pais, ou com sinais dos maus tratos. Aí sim, se ela sofreu uma agressão, se ela tem uma marca, tomou um beliscão lá da professora, do professor, ela vai deixar uma marca. E essa marca deverá ser explicada, já é um indício. Se ela diz que foi maltratada e mostra uma marca, aí sim, já há meio caminho andado ou mais para se buscar a rescisão. Ok, vamos para outra pergunta. Meu nome é Flávio de Oliveira Ribeiro, sou servidor público. Eu gostaria de saber se a instituição, caso colônias de férias, para oferecer segurança ao meu filho, tem que oferecer algum profissional especializado, por exemplo, médico. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas veja, quando você escolhe a colônia de férias, aquela que oferece mais, tudo bem, o preço pode até custar mais um pouco. O preço tem a ver com qualidade necessariamente? Olha, no caso, para esse tipo de segurança, sim. Manter um médico permanentemente numa colônia de férias vai fazer com que o preço aumente.
Quanto mais estruturada essa colônia, mais qualidade ela oferecer, mais segurança e tranquilidade, mais cara ela será. Eu entendo que sim, porque vários profissionais estarão envolvidos. Por causa da estrutura e tudo, né? Ela não é obrigada a oferecer um médico, mas ela é obrigada a ter os telefones prontinhos de médicos, de ambulâncias, de hospitais, para que situações que não se desejam, mas que podem acontecer, sejam tratadas com a necessária urgência. Existe uma legislação específica para a colônia de férias? Não existe legislação específica. Portanto, a colônia ela é regida pelo contrato que o pai assina com a entidade. Daí a importância de se ler com calma, por mais cláusulas que esse contrato tenha, por menores que sejam as letras, leiam com calma, porque ler com calma, questionar, estar sabendo e ciente do que vai acontecer, traz, além de segurança, uma tranquilidade até para você depois poder reclamar. Muito obrigada pela sua participação. Nada, boa tarde, obrigado. Bem, chegou a hora do nosso serviço